Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma paixão muito grande por isso que eu vou falar hoje. Trabalho do Lucas Derks. Panorama neurosocial. Eu vou fazer uma rápida apresentação do tema do Lucas. Em seguida eu vou contar uma história para vocês. E aí a palestra vai se desenrolando no tempo. Eu espero fazer com vocês algumas experiências. De fato, eu vivo fazendo experiências em congressos, em palestras. Algumas dão certo, outras às vezes ficam esquisitas. Mas vocês vão poder perceber isso. Então, temas. O Panorama Social foi desenvolvido pelo Lucas Derks. Ele é um psicólogo social holandês e é um profissional da área de PNL. O Panorama Neurosocial, que aí está com o Panorama Social, é basicamente um modelo de PNL avançada. Eu sei que alguns de vocês aqui não estão tendo contato com a PNL pela primeira vez. Isso significa que eu vou fazer uma introdução à PNL para que vocês possam compreender melhor o panorama neurosocial. Aqui, eu não sei se está legível para vocês, estão algumas das qualificações do Lucas Derks. Entre outras coisas, ele é treinador internacional, ele dá treinamento em 5 continentes, 8 livros publicados. Nós conseguimos publicar um dos livros dele aqui no Brasil, que chama O Panorama Social. Então, quem depois quiser saber mais informações, tem uns folhetinhos com link dos textos e de capítulos do livro dele. Existe uma história que se chama As Longas Colheres. Havia num reino, não muito longe daqui, um rei muito conhecido pelo seu poder, pela sua bondade, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. Um dia, ele convocou toda a comunidade, todos os membros daquele país, daquela cidade, para fazer uma grande festa. E nessa festa havia tudo de melhor. Os melhores cantores, os melhores músicos, os melhores dançarinos. A decoração era fabulosa, algo espantoso. A festa levou dias. E no primeiro dia, com todas as apresentações, era simplesmente deslumbrante. Vocês podem imaginar o que vocês conhecem de melhor em termos de uma celebração, de uma comemoração. E ele era um rei. E ele fez ainda melhor do que a gente é capaz de imaginar. Como se fosse uma festa dos céus. Algo curioso acontecia nessa reunião. Porque com todas as atrações, com todos os eventos que se sucediam, não havia nada para comer. Então as pessoas, depois de algumas horas, começaram a sentir alguma fome. Mas não se falava em alimentos, não se falava em nada para comer. Trouxeram pessoas de fora, palestrantes, pessoas que comemoravam junto, soltaram fogos de artifício. E as pessoas foram ficando cada vez com mais fome. E nada. Chegou uma sessão onde o rei começou a distribuir presentes para todos, mas nenhum deles comestível. Então, por melhores que fossem os presentes, as pessoas estavam cada vez mais incomodadas com algo que urgia dentro delas. E assim seguiu a festa. A situação já estava ficando insustentável. As pessoas estavam ficando irritadiças com a fome. Então, finalmente, ainda depois de algum suspense, o rei convidou-os todos para ir para um salão gigantesco que tinha numa outra área do castelo. E no centro desse salão havia um caldeirão imenso, onde havia uma sopa muito suculenta, muito cheirosa. As pessoas
só de sentir o aroma daquela sopa, já se alimentavam um pouco, já se acalmavam. Mas havia algo ainda mais interessante nessa refeição, nesse grande jantar. Não haviam pratos, não haviam tigelas, não havia talheres. No grande caldeirão de sopa, haviam muitos cabos imensos, tinham mais de 1 metro de tamanho, e eram de metal. E como a sopa estava muito quente, quando as pessoas tocavam nesses cabos de metal, queimavam as mãos. Somente no final desses cabos, havia um pequeno cabinho de madeira. E com aquela fome desesperada, alguém pegou alguma daqueles cabinhos e tirou de dentro. E quando viu na ponta dessa haste de metal, havia uma colher. Mas ninguém conseguia tomar a sopa com essa colher, porque primeiro não dava para pegar antes do cabo de madeira, e segundo, ela era maior que o braço. As pessoas começaram a ficar mais desesperadas ainda. E conforme elas foram ficando cada vez mais estressadas, um sujeito talvez um pouco mais desesperado que os outros, ou um pouco mais criativo, pegou uma colherada daquela sopa e alimentou alguém mais. Quando as pessoas viram aquilo, todos começaram a pegar as hastes e uns alimentavam os outros. Eu quero agradecer muito o convite. Cadê o Plínio? Eu acho que ele não está aqui agora. A Maíra, não sei se... Maíra também não. Quero agradecer muito a organização desse congresso por terem me convidado. É um grande prazer para mim estar aqui palestrando. É o 4º evento que eu participo do congresso. E vocês vão poder seguir um pouco a minha apresentação ali na tela, assim que eu conseguir pegar o dito cujo aqui. Muito bom. Eu contei uma história para vocês, agora eu gostaria de prestar uma homenagem aos organizadores do evento. Existe no Brasil, o congresso existe há 12 anos, vocês sabem, é a 12ª edição. Porém, antes dessa, houve outras tentativas de organizar congressos. E tudo isso parte de um senso de comunidade, de que juntos nós podemos fazer mais do que sozinhos. A primeira pessoa que esteve na palestra aqui ontem à noite, lembra-se da apresentação em vídeo, que tudo na PNL começou com uma comunidade em torno do Richard Bandler, do Frank, do Sally Huxley e do John Grinder. Eles reuniram pessoas e começaram a compartilhar, estudar juntos, fazer experimentos. Estava esperando alguém para agradecer pessoalmente. Depois você estende o agradecimento a Maíra e o Jairo também. E dessa iniciativa, alguns perduraram. O primeiro deles, que teve um senso de comunidade depois dos primeiros rompimentos, foi o Robert Hughes. O Robert Hughes começou a Comunidade Mundial de Saúde dentro da universidade dele há acho que mais de 10 anos. O primeiro senso de comunidade dentro do Brasil começou no primeiro congresso de PNL em 1994. Só aconteceu o primeiro, nunca teve um segundo, não se formou a comunidade. Teve um segundo primeiro congresso de PNL em 98. Também só teve o primeiro. Desde o início da década de 2000, o Bernie Eisert, que é um dos palestrantes desse congresso, começou uma iniciativa mais consistente de formar uma comunidade de treinadores para fazer um evento. E depois disso, quem primeiro abraçou essa ideia foi o Dr. Jairo Mancilha, criando o congresso, o primeiro congresso que deu prosseguimento em 2003. E
ultimamente, quem mais faz esse papel no Brasil, além do Garnier e do Jairo, é o Michael Hall, que tem reunido em torno dele também uma pequena comunidade que está se expandindo rapidamente pela qualidade do trabalho dele. Então esse é um pouco do histórico do Congresso, onde eu dou o meu grande agradecimento. Eu participei da primeira edição em 2003, participei da quarta edição em Campinas, quando o Fernando organizou, em 2006. Em 2010, quando voltou para o Rio, eu também fui convidado, e essa é a minha quarta participação. E dessa vez com o tema, conforme eu disse para vocês, que me apaixona. Eu gostaria de saber de vocês, agora que a turma está bem maior do que ontem à noite, quem de vocês é iniciante na PNL? Muito bom. Quem já conhece PNL? Muito bem. Quem conhece constelações? Muito bom. O panorama neurosocial é uma ponte entre a PNL e as constelações. Por isso eu começo na PNL nessa palestra e em seguida eu falo um pouco sobre o panorama social e os recursos que nós temos com ele para fazer essa ponte de compreensão das constelações. Então, estão lá, o roteiro da palestra, ele começa, conforme eu já disse, com essa introdução, depois o panorama neurosocial, onde nós vamos fazer explorações, eu vou comentar alguns pressupostos, nós vamos fazer alguns experimentos e com algumas histórias, possivelmente algumas intervenções rápidas. Pois bem, eu vou começar falando sobre a PNL. E tratando da PNL, nós vamos começar num tema muito básico que todos vocês já conhecem, que são os modelos mentais. Para tratar desse assunto, eu gostaria de fazer um experimento de modo que os iniciantes aqui possam acompanhar o processo. Vocês estão de acordo? Muito bem. Eu gostaria que vocês todos olhassem em volta de si mesmos. Prestassem atenção no ambiente em que nós estamos, na sala, em todos os recursos técnicos que nós temos à disposição. Eu gostaria que vocês olhassem em volta para as pessoas, prestando atenção nas pessoas que estão ao redor de vocês. Vocês podem me incluir, eu também sou uma. E prestando atenção nelas, eu gostaria que vocês construíssem aí na imaginação de vocês uma memória do que vocês são capazes de perceber na sala. Uma memória que inclua tudo aquilo que vocês veem, o que vocês ouvem, o que vocês sentem, como por exemplo a cadeira, a temperatura da sala. Olhem em volta com cuidado e memorizem tudo o que vocês forem capazes de guardar como uma representação mental da realidade que nós estamos aqui presentes. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos, aqueles que quiserem podem mantê-los abertos. O que eu gostaria é que vocês agora buscassem recuperar na imaginação essa memória, essa representação interior do que vocês foram capazes de perceber em volta. Prestem atenção nessa representação interior. Se é uma imagem grande, se é uma imagem pequena, talvez nem tenha imagem muito clara, muito vívida. Talvez tenha sons, além do som da minha voz, ou somente minha voz. Talvez inclua as sensações de vocês estarem aí sentados, assistindo a essa palestra. Quando vocês, na imaginação, revivendo essa memória, perceberem todos os detalhes que conseguirem, aqueles que estiverem de olhos fechados, abram novamente os olhos. E aqueles que estiverem de olhos abertos, apenas olhem em volta, buscando enriquecer a representação interior que tem. Buscando enriquecer a memória, até que vocês consigam complementá-la com informações que estejam, porventura, faltando.
novamente os olhos se quiserem, ou mantenham-os abertos, e mais uma vez recuperem essa memória, essa fantasia da realidade que vocês sustentam aí dentro. E eu vou pedir para vocês, eu vou dar mais algum tempinho para vocês repetirem esse processo de recuperar a fantasia, a representação interior, alternando com olhar em volta, escutar em volta, sentir em volta, até que vocês tenham a representação mais rica possível, que vocês sejam capazes de sustentar na imaginação. Percebam que a cada nova observação, vocês conseguem complementar com algo novo. Há sempre algo que não foi percebido antes. E quanto mais nós damos atenção à realidade em volta, mais rica é a nossa representação interior. Todos vocês perceberam isso? Que a cada nova exploração, nós ainda somos capazes de incluir algo. Pois bem, eu gostaria que agora vocês memorizassem essa última representação interior, porque nós vamos trabalhar com ela logo adiante. Posso ir adiante? Muito bem. Existe um autor que eu gosto muito, ele não é da PNL, ele é do pensamento corporativo, mais propriamente das organizações de aprendizagem. Não sei quantos de vocês conhecem o Peter Senge. Muito bem. Peter Senge, num dos livros dele, ele menciona um episódio muito interessante. Certa vez, no hall de uma grande empresa na África do Sul, estava ele conversando com um colega consultor, e na rodinha tinha mais 2 ou 3 africanos. Um deles, da cultura local, nativo da África. Eles estavam ali interagindo, e em algum momento, passa no hall, saindo do prédio, um outro africano nativo, da cultura Zulu. Ambos eram da cultura Zulu. Quando passa esse sujeito, eles mal notam que alguém passou por ali. A partir daquele instante, o membro da rodinha, que era da mesma cultura, começou a ficar muito inquieto e agitado. E ele começou a se mexer e fazer umas expressões de confusão, de incômodo. Com toda aquela agitação foi percebido, e o Peter Senge perguntou para ele: aconteceu alguma coisa? O que se passa? E o sujeito, ainda inquieto, falou: não, depois eu falo sobre isso. Mais tarde, o sujeito contou. Nessa cultura, a cultura Ubuntu da comunidade Zulu, existe uma forma de se cumprimentar as pessoas. É diferente da nossa aqui. Quando um Zulu encontra outro, o primeiro diz: eu te vejo. E a resposta para essa saudação é: eu estou aqui. Naquelas culturas, a noção de realidade, a noção de existência pessoal, ela é relacional. As pessoas não existem sozinhas. Elas só existem quando são percebidas. Quando o membro da comunidade dele passou e nem percebeu que ele estava ali, ele negou a existência a um membro da sua cultura. Isso era tão grave, era pior do que o desrespeito. Porque dentro daquele modelo mental, daquela forma de perceber a realidade, nós só existimos na medida em que somos percebidos. Para quem já conhece PNL sabe que um dos elementos mais importantes, dos princípios básicos, essenciais da PNL,
Opa, estou atrasado aqui no... Isso nós já fizemos. Uma das estratégias básicas da PNL é o rapport. E eu vou propor para vocês um exercício já, para que nós sejamos capazes de ter uma ferramenta básica para compreender o panorama neurosocial. Então eu vou propor um modelo muito simples e rápido de vocês compreenderem o que é o rapport. Especialmente verbal, porque aqui nós temos muito pouco tempo para a nossa palestra. O primeiro princípio do rapport é o reconhecimento da presença do outro. Como nós estabelecemos um relacionamento, uma sintonia com os outros. É sobre isso que se fala no rapport. O segundo princípio do rapport é o que nós chamamos de espelhamento. Eu sou como vocês. Eu tenho uma tremenda curiosidade. E eu estou supondo que vocês tenham, porque senão vocês não estariam num congresso no sábado de manhã, às 9 horas da manhã. Repetindo, o primeiro, o reconhecimento. Eu vejo vocês todos. Eu vejo cada um de vocês. O segundo é o espelhamento. Eu sou como vocês. Eu tenho as minhas necessidades. Eu tenho uma grande curiosidade. O terceiro princípio do rapport é o reconhecimento. Opa, está atrasado aqui. É a validação. Quando eu reconheço que seja lá o que vocês façam, é válido. Responde à intenção de atender necessidades. Se vocês têm curiosidade, estão aqui participando desse congresso para atender uma necessidade específica. E o quarto princípio do rapport é a empatia. Quando eu me coloco no lugar de vocês, e eu garanto que muitas e muitas horas por ano eu estou nessa situação, sentado assistindo uma palestra ou um curso, eu sou exatamente como vocês. E é a partir disso que nós compreendemos como construir uma palestra para que as pessoas compreendam e não simplesmente para apresentar informações. Eu vejo vocês. Eu sou como vocês, com as minhas necessidades. Eu percebo o que vocês fazem, eu valido o que vocês fazem, a partir das suas necessidades. E no seu lugar, no lugar de cada um de vocês, se eu tivesse a mesma história que vocês, eu provavelmente faria exatamente o mesmo. Esse é o nosso exercício. Vocês vão virar para alguém que esteja presente nessa sala, talvez mais próximo de vocês, e usar essas 4 frases. De preferência alguém que vocês não conheçam. Eu vejo você. Eu sou como você, tenho as minhas necessidades. Eu valido o que você faz a partir das suas necessidades. E eu, no seu lugar, com a sua história, faria o mesmo. Façam isso sem pressa. Falem isso para o colega e depois esperem que o colega fale isso para vocês. Experimentem em duplas. Com alguém que vocês não conheçam. Eu vejo você, eu te vejo. Eu sou como você, tenho as
Muito bem. Já é suficiente. Já tinha virado conversa, concorda? Quando a gente estabelece rapport, o resto flui sozinho. É espontâneo. A gente começa a se abrir para uma relação. Muito bem. Agora eu gostaria que vocês se lembrassem daquela memória que eu pedi para vocês que vocês guardassem a respeito da percepção do ambiente. Recuperem aquela representação interior do que vocês memorizaram e observem o que aconteceu com ela. Quem percebeu que está diferente? Levanta a mão. Isso. O que nós fizemos aqui é o que nós chamamos de atualização do modelo mental. Cada vez que nós recebemos novas informações do ambiente, nós vamos atualizando a nossa fantasia da realidade. A fantasia da realidade é extremamente pobre comparada com a realidade em si mesma. Mas o tempo inteiro, como seres humanos, nós podemos atualizá-la, enriquecê-la com novas experiências. Então vocês puderam monitorar o efeito na representação interior, o que mudou no modelo mental de vocês em relação ao ambiente. Primeira pressuposição chave da PNL. Se vocês não aprenderem nada nesse congresso, aprendam somente isso. Nós não vivemos na realidade. Nós temos um acesso a elas. Nós vivemos numa fantasia, numa memória que nós construímos da realidade. Por isso, vivendo as mesmas experiências com pessoas diferentes, nós chegamos a conclusões tão diversas. Porque cada um interpreta a realidade a partir da sua bagagem. Nós não vivemos na realidade. Nós vivemos numa fantasia que construímos a respeito dela. Isso é essencial na PNL. Diga. Boa pergunta. Aí a gente tem que voltar para os neurocientistas. Eu não teria tempo de desenvolver isso aqui agora. Mas seria tudo aquilo, em princípio, que nós, aliás, muito além daquilo que nós somos capazes de capturar através dos sentidos. Então, dependendo do ponto de vista, a realidade pode ser de átomos, de moléculas, de vibrações. A gente não sabe o que é realidade. O que a gente sabe é essa fantasia que a gente constrói a respeito da experiência que nós temos no mundo. Sim? Pensando na PNL, quem assistiu a palestra ontem e quem já conhece um pouco de PNL sabe que ao longo desses mais de 40 anos de PNL, desde o início da década de 70, ela evoluiu muito. Ela começou com a exploração das pessoas que tinham excelente desempenho em psicoterapia. O que a gente chama de modelagem da excelência. Logo depois do início da modelagem de excelência, ela começou pela modelagem dos problemas. Quem daqui tem problemas? Pois bem, depois da modelagem de excelência, se começou a estudar como as pessoas fazem os problemas delas. Porque é muito útil aprender sobre isso. Quando nós aprendemos como fazemos problemas, nós aprendemos como podemos desfazê-los. Mais que isso, os problemas que nós fazemos sempre são úteis, em pelo menos alguma situação. Então se estudava como o ser humano processava a realidade e como ele obtinha bons resultados com isso. A pergunta-chave que mobilizava esses criadores da PNL é: qual é a diferença que faz a diferença? Como eu posso otimizar, como eu posso melhorar minha performance aprendendo com quem faz melhor do que eu? Esse é o princípio da modelagem. Estudar como o outro funciona para eu enriquecer
a minha forma de fazer as coisas ou de pensar a realidade. No começo, a PNL começou com o estudo da linguagem verbal. Depois isso foi enriquecido quando eles descobriram que o que nós falamos é apenas manifestar como nós operamos no nosso cérebro. E no nosso cérebro nós operamos através dos 5 sentidos. O que nós falamos são palavras que representam como nós estamos explorando as fontes de informação, os 5 sentidos. Depois disso, começou o desenvolvimento dos métodos. E no começo eles eram principalmente de ordem de representações visuais. Com o tempo foi se enriquecendo e se desenvolveram técnicas com as representações auditivas. E lá no final do conjunto de técnicas nós chegamos às representações diretamente sensoriais sinestésicas. O que eu sinto, o que eu cheiro, o que eu sinto no meu paladar, o sabor. Isso foi a evolução da PNL. E ela ainda evoluiu muito além disso. Um dos desdobramentos dessa evolução é o panorama neurosocial. E falando em termos de panorama neurosocial, nós estamos falando de um outro nível de consciência. É PNL avançada, mas é uma outra camada mais inconsciente. Um dos autores que eu mais gosto, um dos que eu considero o meu mestre, é um psicobiólogo, matemático, ítalo-norte-americano, chamado Ernest Rossi. E o Rossi, ele escreveu um livro há muitos anos atrás, quase 40 anos, acho que mais de 40 anos, chamado Os Sonhos. Na época ele era um psicoterapeuta junguiano. E quando ele escreveu esse livro, ele descreveu em algum momento do livro uma pesquisa realizada por Carl Jung, que foi professor dele, a respeito dos perfis de sonhos. O Jung, a gente começou atrasado, né? Eu vou poder ir um pouquinho adiante? Cadê o Plínio? Tá mais aqui. Plínio? Vai até as 10h15. 10 e? 15. 15? Ah, então tá. Então estou no chão. O Jung tinha identificado 7 padrões de sonhos. Pelo perfil das pessoas, de amadurecimento psicológico e emocional. E foi isso que o Rossi escreveu no livro dele. 30 anos depois de publicar esse livro, o editor pediu que ele fizesse uma revisão completa no livro. Ele pegou todos os relatórios de sessões terapêuticas que ele tinha feito nos 30 anos e fez um estudo para ajustar algumas coisas que porventura estivessem imprecisas no livro. E quando ele começou a fazer isso, ele notou algo espantoso. Ele conseguiu catalogar 9 tipos de sonhos. A pergunta que nos resta é: Carl Jung estava errado, não sendo capaz de reconhecer 2 padrões novos, 2 padrões que tenham passado despercebidos? O Ernest Rossi estava errado ou usou uma classificação diferente, segmentando mais? Ou será que em apenas 30 anos a psique coletiva subiu 2 degraus de consciência? É claro, assumindo o Rossi como meu mestre, eu opto pela terceira resposta. Em 30 anos, muito lentamente para a nossa percepção consciente, a nossa consciência evoluiu. Isso significa que tudo o que se estuda na PNL é válido para o panorama neurosocial. Vocês me perdoem, eu não estou dando conta aqui da tecnologia. Eu fiz com carinho, mas está um pouco atrasada. Depois eu vou disponibilizar esse mapa para vocês se lembrarem.
O panorama neurosocial trata de uma camada mais profunda, usando essa analogia de profundidade, ou mais alta, se vocês preferirem, usando a analogia da elevação de consciência. Não importa, é uma camada que passa mais despercebida. Todo mundo faz e não se dá conta que faz. E a minha tarefa é mostrar aqui para vocês como nós fazemos isso. O panorama neurosocial é uma ferramenta poderosíssima para aqueles de vocês que conhecem constelações, fazer constelações diretamente na imaginação. Sem precisar de representantes, sem precisar de bonequinhos. O panorama neurosocial é uma ferramenta maravilhosa para a solução de conflitos. É uma ferramenta específica, porque ela trata dessa camada mais inconsciente, em que nós gerenciamos os nossos relacionamentos. O panorama neurosocial é também uma maravilhosa ferramenta para desativar scripts e padrões de comportamento. E, de fato, para mudar comportamentos. Nesse sentido, ela é um passo adiante do que a PNL tem para nos oferecer hoje. Eu vou propor para vocês, então, uma exploração das representações que nós chamamos de sociais. Eu vou começar da seguinte forma. Pensem no mundo. Pensem no planeta, no mundo que nós concebemos. Eu pergunto para vocês, na imaginação de vocês, mostrem com a mão, onde está o mundo de vocês? Quando a gente pensa no mundo, a gente cria uma representação. Onde ela está em relação ao corpo de vocês? Bem à frente, mostrem o tamanho desse mundo. É pequeno, é muito grande, mas notem que todos eles têm tamanhos compatíveis com o tamanho do nosso corpo. O mundo, o planeta, é imensamente maior e nós estamos inseridos dentro dele. Mas a nossa consciência tem essa propriedade de colocar nos tamanhos que ela consegue lidar e fazer as simplificações necessárias para que caiba dentro da nossa mente. Mostrem a direção em que está o mundo para vocês. Isso, para a maior parte das pessoas está à frente. A nossa consciência também faz isso. Tudo o que ela quer avaliar, ela traz para o campo de visão mental. Vocês poderiam, por exemplo, ter representado o mundo nas costas, mas a gente traz para frente para poder observá-lo. Quando eu peço, pensem no mundo. Percebem isso? Nós fazemos essas operações sem perceber. Esses deslocamentos todos, esses ajustes de tamanho e simplificações de acordo com as nossas necessidades de pensar sobre o mundo. É claro que a minha proposição foi bastante vaga. Pense no mundo, eu não estou dizendo quase nada. Muito bem. Então agora eu vou pedir para que vocês pensem na humanidade. Nos seres humanos. Em geral, não numa memória específica. Na humanidade em geral. São capazes de representar essa memória do que é a humanidade? Muito bem. Quem de vocês está no meio da humanidade, rodeada por ela? Levanta a mão. Olhem em volta. Algumas pessoas se colocam dentro da humanidade. Para quem de vocês a humanidade é algo que está à distância de vocês? Levantem a mão. Algumas pessoas enxergam a humanidade em alguma região do seu campo de representações mentais. Para quem a humanidade está a mais de 2 metros de distância? Levanta a mão. Sim, possível. E para quem a humanidade está muito próxima, mas ainda vocês não estão dentro dela? Também possível. Eu vou pedir para agora, na imaginação de vocês entrarem no meio da humanidade e se colocarem rodeados por ela. Não numa memória específica, algo bem genérico.
Todos já estão dentro da humanidade, já fazem parte dela. Então eu vou propor um experimento para vocês. Dentro da humanidade, rodeado por ela, não numa memória específica, algo geral. Lembrem de uma pessoa que vocês gostam e percebam onde ela aparece em relação ao corpo de vocês. Mostrem com o dedo onde está essa pessoa. Isso. Coloquem a mão mais alta para que todos vejam com a mão onde está essa pessoa. Alguns trouxeram essa pessoa para o centro, como se estivessem interagindo com ela. Não é essa a operação agora. A operação é no meio da humanidade. Eu vou me lembrar de uma outra pessoa que eu gosto e eu percebo onde ela aparece em relação ao meu corpo, mas não que eu vá interagir com ela nesse instante. Mostrem com a mão onde está essa segunda pessoa que vocês gostam. Está mais distante para alguns, mais próximos. Notem que nós temos essa consciência da localização das pessoas. Embora os limites do nosso corpo físico sejam os que a gente conhece, os limites do nosso corpo imaginário ou mental vão muito além dos limites da pele. E é isso que o Lucas chama de panorama neurosocial. Cada pessoa que nós conhecemos ocupa um espaço fixo no nosso software mental. Nesse software mental, nós somos o eixo do mundo, nós somos o centro do mundo, e as pessoas estão em volta de nós mesmos. Sim? Isso significa que, se uma pessoa para mim está aqui, quando eu me mexo pelo mundo, a posição dela se mantém, porque isso está no meu software mental. Se nós pensarmos em todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, é como se nós tivéssemos uma cúpula de abajur muito grande pendurada em nós. E nós andamos pelo mundo com o nosso universo social, com as nossas pessoas queridas, os nossos conflitos, com aquelas que nós não gostamos, todas elas fazem parte. Até os políticos que estão na televisão ocupam um espaço na nossa mente, mesmo que nós nunca tenhamos nos relacionado com eles. Os atores, os personagens de filmes, habitam a nossa imaginação. E alguns desses espaços têm significados específicos. Pensem numa pessoa que seja desprezível, pior do que o cocô do cavalo do bandido. E na humanidade percebam onde ela aparece na imaginação de vocês, não onde vocês as colocam. De uma forma genérica, lembrem dessa pessoa desprezível e percebam onde ela aparece. Apontem com o dedo onde vocês estão percebendo essa pessoa. Isso, até gera tensão facial. Se ela estiver à frente de vocês, ela está influenciando vocês. É verdade. Às vezes essa pessoa desprezível que vocês pensaram e que está à frente de vocês, provavelmente vocês encontrem com frequência. É uma possibilidade. Ou que o sentimento seja tão desagradável que ela continue influenciando. E nós temos condições com o panorama neurosocial de reorganizar esse ambiente mental. Quem de vocês tem algum script de relacionamento de conflito? Levanta a mão. Pois bem, se eu tenho um conflito com alguém e eu coloco essa pessoa numa posição muito próxima e central, às vezes quando eu vou andando pelo mundo com a minha cúpula de abajur, essa representação se acopla a uma determinada pessoa.
E eu passo a desenvolver com essa pessoa um conflito que não é com ela, mas por um processo de identificação. Na minha mente, eu começo a reagir a ela como eu reajo a essa minha memória da pessoa real. Isso explica os conflitos que nós temos. E melhor do que isso, nos dá ferramentas para solucioná-los, encontrando as reais causas desses padrões que às vezes se propagam por anos. Vamos ver quanto tempo já, quantos cliques eu perdi aqui. Lucas Debs define o que a gente chama de submodalidades sociais. Quem já sabe o que são submodalidades? Muito bem, submodalidades são como nós detalhamos a experiência dos sentidos. A linguagem do cérebro é a linguagem dos sentidos. Como nós criamos os detalhes dos 5 sentidos, são as chamadas submodalidades. Então, do que eu vejo tem cor, tem tamanho, tem distância, isso são submodalidades da visão. Do que eu ouço tem volume, tem tonalidade, tem distância também da fonte sonora, isso são submodalidades auditivas. As submodalidades sociais são predominantemente 3. A primeira delas é distância. A distância em que uma determinada pessoa está na minha memória, na minha representação interior, tem significado. As pessoas da nossa família, as pessoas queridas, íntimas, estão no que nós chamamos de um círculo íntimo, que é a distância de um braço, mais ou menos. Se vocês lembrarem dos pais, dos filhos de vocês e cônjuges com quem tem bons relacionamentos, frequentemente eles estão nessa distância. Se não estão nessa distância, é porque às vezes o relacionamento está distanciado. Notem que nós já utilizamos essa linguagem espacial. Nós falamos de relacionamentos próximos e relacionamentos distantes. Do diâmetro dos braços abertos, 1 ou 2 metros adiante, está o nosso círculo social próximo. Amigos, pessoas com quem convivemos, colegas de trabalho próximos. E a partir desse diâmetro de 3 metros, desse raio de 3 metros, está o círculo das pessoas em geral, com quem nós não mantemos vínculos, ou das pessoas com quem nos distanciamos muito. Então a primeira submodalidade social é distância. A distância tem significado. A segunda submodalidade social é... eu troquei. Trocando então. A primeira local, primeira distância, a segunda local. O local que se ocupa na minha mente de uma pessoa ou de um grupo de pessoas também tem significado. Então pode ser que eu coloque as pessoas que eu goste mais do lado direito e as pessoas que eu não goste tanto mais do lado esquerdo. Não tem um padrão isso. Cada um representa, constrói o software mental a partir das experiências que vai tendo no mundo, conduzidos pela própria linguagem. Então, onde está uma pessoa que eu não gosto? Se tem outra que eu não gosto, provavelmente esteja mais ou menos na mesma área. Grupos sociais, o pessoal do clube, o pessoal do trabalho, cada um deles ocupa uma região da nossa mente. E a terceira submodalidade social é o olhar. A primeira delas, para onde eu olho? Direção do olhar. E a outra, a altura do olhar. Lembrem daquela pessoa desprezível. Tem aí em mente? Mostrem com a mão a altura do olhar dela. Se o olhar está, não para onde ela está olhando, a altura do olhar, se está abaixo do olho de vocês, ou se está acima, ou se está no mesmo nível. Mostrem. Isso. Quando está acima, é a mesma linguagem que nós usamos de status, é uma pessoa mais poderosa que nós, a quem nós temos que nos submeter. Quando está abaixo, é uma pessoa que é menos poderosa do que nós. E quando está no mesmo nível,
é o que nós diríamos do mesmo nível hierárquico, tem o mesmo nível de poder. Vocês têm aí a pessoa desprezível? Quem considera que dinheiro é bom para viver nesse mundo? Muito bom. Imaginem que essa pessoa desprezível tenha ficado da noite para o dia milionária. Imaginem isso. Percebam o que acontece com a altura do olhar dela. Para quem mudou? Se não mudou para algumas pessoas é porque não considera dinheiro tão importante. Porque isso depende de outros padrões do nosso software mental. Agora, para quem considera conhecimento valioso, imaginar que essa pessoa de uma hora para outra se iluminou, ela muda de status. Assim como nós falamos classes altas e baixas, que está na nossa linguagem, é como no nosso software mental nós representamos a noção de poder. E é assim que nós colocamos as pessoas. E se elas nos dão atenção, se elas cuidam de alguma forma de nós, elas olham para nós. Se elas não estão nem aí para nós, provavelmente elas estejam olhando para outras direções. Muito bem. Eu, na verdade, projetei uma palestra maior, mas eu imagino que a gente esteja fora de tempo já. Quanto tempo eu tenho? 5. Então, eu acho que eu vou responder perguntas agora. O que vocês acham? Sim? Que não vai dar tempo de eu entrar no outro exercício que eu ia propor para vocês. Ou eu posso contar uma história para encerrar a palestra? Uma história. Essa história se chama A Lenda do Bosque. Diz a lenda que Baal Shem Tov fazia orações cantadas a Deus. Diz a lenda que Deus gostava tanto das orações cantadas de Baal Shem Tov, que concedia a ele tudo aquilo que ele pedia. Uma vez por ano, Baal Shem Tov reunia todas as pessoas que vinham durante o ano lhe pedir alguma coisa e as levava para um bosque, para uma clareira do bosque que ele conhecia. Quando chegava lá, enquanto as pessoas esperavam, ele ia em busca de galhos e folhas de uma determinada árvore, que ele sabia qual era. Então ele montava uma fogueira, montava os galhos, a madeira, preparava tudo, e ao anoitecer ele acendia o fogo. E as pessoas se reuniam em torno dessa fogueira. E lá reunidos, Baal Shem Tov começava a fazer as suas orações cantadas a Deus. Diz a lenda que Deus gostava tanto dessas orações cantadas de Baal Shem. Ele gostava tanto de ver aquelas pessoas reunidas em torno da fogueira junto com ele, cantando suas orações, que concedia a todos os presentes tudo aquilo que as pessoas mais necessitavam. Todos os anos, Baal Shem Tov fazia essa cerimônia. E um dia, Baal Shem Tov morreu. E aquelas pessoas que o seguiam mantiveram, guardaram essa cerimônia, esse ritual. Então, todos os anos, naquela época, todos iam para aquele bosque que já sabiam onde ficava, encontravam aquela clareira em que se reuniam todos os anos. E como tinham observado muito Baal Shem Tov, iam em busca daqueles galhos e daquelas folhas que eles sabiam quais eram. Então eles montavam a fogueira e ao entardecer acendiam o fogo e se sentavam em volta do fogo. Como eles não conheciam as orações cantadas de Baal Shem Tov, pois ele as fazia num volume de voz muito baixo, as pessoas, algumas ficavam em silêncio, outras recitavam alguns salmos e ali permaneciam.
Diz a lenda que Deus gostou tanto de ver aquelas pessoas reunidas em torno do fogo, mantendo aquela cerimônia por tanto tempo, que Deus concedia a elas tudo aquilo que elas mais necessitavam. O tempo foi passando e algumas pessoas foram se desprendendo, se afastando, e um dia elas não se reuniam mais. Hoje, ninguém sabe onde é esse bosque. Ninguém conhece mais essa clareira. As pessoas nem imaginam quais sejam os galhos e as folhas que eram reunidos para fazer a fogueira. Muito menos ainda as orações cantadas de Baal Shem Tov. Mas diz a lenda que Deus gosta tanto dessa história que basta uma pessoa contá-la e uma outra ouvir, que Ele concede tudo aquilo que nós mais necessitamos.